Minha família me expulsou para esconder um segredo terrível. A desculpa que eles me deram foi uma coisa que eu fiz, mas era mentira. Eu vi nos olhos deles. Eles não estavam com raiva de mim. Eles estavam com medo. E só agora eu tô começando a entender o porquê. O segredo que eles estão guardando não é só sobre o passado. É sobre quem vai ser o próximo a desaparecer. E eu tenho quase certeza de que o próximo sou eu. Sabe quando você volta de uma viagem de uma semana, esperando encontrar a casa meio bagunçada, uma pia cheia de louça e roupa para lavar? Era só isso que eu esperava. O caos confortável de sempre. Em vez disso, o que eu encontrei foi o caos literal no jardim da frente. Minhas roupas, meus livros, meu videogame, a minha vida inteira jogada em caixas de papelão que já estavam encharcadas pela garoa fina que caía. E em cima de tudo, um bilhete. A caligrafia da minha mãe, apressada, protegida por um saquinho plástico, dizia só isso. Desculpa, filho, não tem mais espaço. Irônico, né? Faltou só um. Com amor, sua família que mora numa casa de 4 quartos. Eu fiquei ali parado, com a mochila nas costas, tentando entender se era uma piada de muito mau gosto. Tinha que ser. Sei lá, talvez eu tenha esquecido o aniversário de alguém, quebrei alguma coisa e não contei. Mas isso era cruel demais até para o humor ácido do meu pai. Fui até a porta e toquei a campainha. Demorou uma vida para alguém atender. Finalmente, a porta abriu só uma frestinha e o rosto da minha mãe apareceu. Ela parecia ter envelhecido 10 anos na semana que eu passei fora. Tinha olheiras fundas, uma palidez que nem maquiagem escondia. A voz dela saiu tensa, baixinha. O que você tá fazendo aqui? Como assim o que eu tô fazendo aqui? Eu moro aqui, eu respondi, a voz saindo mais alta do que eu queria. Mãe, que brincadeira é essa? Não tem espaço? Ela olhou por cima do meu ombro para as caixas na chuva e o lábio dela tremeu. Depois a gente conversa, querido. Agora não dá. Por favor, só vai embora. Ela começou a fechar a porta, mas eu meti o pé para impedir. Foi aí que meu pai apareceu atrás dela. O rosto dele era uma pedra, sem emoção nenhuma, só uma frieza que me deu um calafrio na espinha. Você ouviu sua mãe. É melhor assim, para todo mundo. Eles não estavam brincando. O olhar deles não era de raiva, era de pânico. Um pânico controlado. Olhei rápido para a janela do andar de cima e vi minha irmã mais nova, a Ana, espiando pela cortina. Nossos olhos se cruzaram por um segundo, e o que eu vi no rosto dela foi pena. E medo, um medo gigantesco. Ela puxou a cortina na mesma hora. Eles fecharam a porta na minha cara. O barulho do trinco girando foi a coisa mais alta que eu já ouvi na vida. Eu estava do lado de fora, expulso, com uma desculpa sem fundamento. E foi ali, naquele momento, que eu saquei que o problema não era a falta de espaço na casa. Era a falta de espaço para mim no segredo que eles estavam guardando. E eu jurei para mim mesmo, ali naquela chuvinha, que eu ia descobrir o que era. Passei a primeira noite num motel fudido na beira da estrada, aquele tipo de lugar que cheira a desinfetante e a fim de linha. Fiquei horas olhando para o teto manchado, tentando lembrar de qualquer conversa, qualquer olhar estranho nas semanas antes da viagem. Nada. A decisão deles parecia ter saído do mais absoluto nada. No dia seguinte, comecei a revirar minhas coisas, mais para ter o que fazer do que por achar que ia encontrar alguma coisa. E foi aí que eu achei. Dentro de um álbum de fotos velho que eu não abria há anos, tinha uma foto solta. Uma foto antiga, sabe? Amarelada, de um churrasco de família. Meu pai, bem mais novo, estava do lado de um homem que era assustadoramente parecido comigo. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso meio torto. O homem estava com o braço no ombro do meu pai, os dois rindo para a câmera. Eu nunca tinha visto aquele rosto na vida. E o mais bizarro, o rosto do homem estava circulado com uma caneta vermelha, já meio desbotada. Virei a foto. Atrás, uma palavra só, escrita com pressa. Bruno. Pera aí, tio Bruno? Eu não tenho nenhum tio chamado Bruno. Meu sangue gelou. Era a primeira peça de um quebra-cabeça que eu nem sabia que existia. Minha avó. Ela morava numa casa de repouso a umas 2 cidades de distância. A memória dela falhava, mas de vez em quando, nos momentos de clareza, ela era a pessoa mais sincera da família. Peguei o celular e liguei. Vó, sou eu! A voz dela veio fraca, mas carinhosa. Meu querido, você sumiu. Sua mãe me disse que você foi viajar por um tempo. É, tipo isso. Vó, preciso te perguntar uma coisa. Quem é Bruno? A linha ficou num silêncio pesado. Tão pesado que eu achei que a ligação tinha caído. Bruno, menino, não se deve falar de quem já se foi. De quem a casa esqueceu. Esqueceu? Como assim, vó? O que isso quer dizer? A voz dela caiu para um sussurro apavorado. Eles te tiraram também, não foi? É sempre assim quando alguém começa a lembrar, eles sempre tiram
e a linha ficou muda. Ela desligou na minha cara. Quando alguém começa a lembrar, aquela frase ficou ecoando na minha cabeça. Lembrar do quê? Aquilo confirmou tudo. Não era a primeira vez. Alguém antes de mim tinha sido removido, apagado. Comecei a me sentir vigiado. Um carro escuro, igualzinho ao do meu pai, passou devagar na frente do motel 2 vezes naquela noite. Coincidência? Talvez. Mas eu já não acreditava mais em coincidência. E aí, meu celular vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Para de cavar, por favor, é para o seu bem. Eu sabia que era da Ana. O medo dela agora fazia todo o sentido. Ela não estava com medo de mim. Estava com medo por mim. Eu precisava voltar para casa. Precisava achar o que quer que eles estivessem escondendo sobre esse tal de Bruno. Esperei uma quarta à noite, dia do jantar da igreja. Entrei pela janela da cozinha, que sempre teve a trava quebrada. A casa estava num silêncio que pesava no ar. Fui direto pro porão, pro escritório do meu pai. A porta estava trancada, como sempre, mas dessa vez eu não estava nem aí. Com um pé de cabra que eu peguei na garagem, arrombei a fechadura. O escritório era estranhamente vazio. Uma mesa, uma cadeira e um arquivo de metal pesado, trancado, no canto. Usei o pé de cabra de novo. A gaveta abriu com um rangido. Dentro não tinha pasta nem documento. Tinha uma única coisa, um diário de capa de couro, velho e empoeirado. E na primeira página, com uma caligrafia elegante, o nome Bruno. O diário estava frio na minha mão. Cada página parecia um sussurro, me avisando do perigo que eu estava correndo. E antes que eu te conte o que eu descobri naquele porão, se você está tenso que nem eu, já aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever, porque você não vai acreditar no que acontece a seguir. Sentei-me no chão frio do porão e comecei a ler. A história naquelas páginas amareladas era mais sinistra do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Bruno era o irmão mais velho do meu pai. O diário começava normal, falando de escola, de garotas, de briga com o irmão mais novo, mas aos poucos, o tom foi mudando. Ele começou a descrever uma tradição de família. Não era um culto, era algo mais antigo, mais profundo. Ele escreveu sobre uma presença que vivia sob a fundação da casa, uma entidade que a família servia há gerações. Em troca de dinheiro, saúde e proteção, a entidade exigia um sacrifício, mas não era sangue, era a existência. De tempos em tempos, a casa, como o Bruno chamava, escolhia um membro da família para ser um hospedeiro. A entidade se alimentava da pessoa, devagar, comia as memórias dela, a presença dela no mundo, até não sobrar mais nada, e a família, em troca, prosperava. O diário descrevia o horror do Bruno quando ele entendeu a verdade. Ele contava como a família expulsava o escolhido quando ele começava a rejeitar a entidade, ou pior, a lembrar dos outros que foram sacrificados, sentir a presença, era o sinal de que o pacto estava quebrando. A expulsão era uma falsa piedade. Era só o primeiro passo para o esquecimento total. A entidade começava a apagar a pessoa da realidade. As fotos desbotavam, a memória dos outros ficava turva, até que a pessoa simplesmente sumia, como se nunca tivesse existido. A última anotação do diário fez meu ar sumir. Eles vão me apagar. Minha mãe me olhou hoje com o mesmo medo que eu vejo agora nos olhos do meu irmão. Ele não entende que está me entregando. Ele acha que está protegendo a família. Ele não sabe que um dia vão fazer a mesma coisa com o filho dele. O filho dele, eu. A desculpa da falta de espaço não era sobre um cômodo. Era sobre o meu espaço na realidade. Eu estava começando a lembrar. Sonhos estranhos com um garoto parecido comigo. O frio que eu sempre sentia perto do porão. A casa tinha me escolhido. E a minha família, para se salvar, me entregou. Foi nesse exato momento que eu ouvi o barulho do carro na garagem. Eles tinham chegado. Cedo demais. Eu congelei, preso no porão com a verdade na minha mão. Os passos no andar de cima eram pesados. Ouvi a voz do meu pai. Ele estava vindo para cá. A porta do porão se abriu e a luz do corredor iluminou a poeira. Meu pai parou lá em cima, na escada. O rosto dele não tinha surpresa, só uma tristeza profunda, cansada. Você não devia ter feito isso. Eu tentei te proteger. Me proteger? Minha voz saiu quase um rosnado. Como você protegeu o Bruno? Deixando ele ser apagado? Minha mãe e a Ana apareceram atrás dele. Minha mãe chorava sem parar. Era o único jeito. A casa, ela escolheu você. Se não fosse você, ia ser a Ana. Naquele instante, as luzes do porão piscaram e apagaram. O ar ficou gelado, um frio que entrava nos ossos. Um som baixo, gutural, parecia vir das próprias paredes de pedra ao nosso redor. Não era bem um som, era uma sensação. A sensação de alguma coisa antiga e faminta acordando. O olhar do meu pai não era de ódio, era de quem já aceitou o que tinha que fazer. Ele estava fazendo a mesma escolha que o pai dele fez.
Ele estava me entregando para salvar o resto da família. Mas eu não sou o Bruno. Eu não ia deixar a história se repetir. Numa explosão de adrenalina, eu corri. Empurrei meu pai para o lado, passei pela minha mãe e pela minha irmã aos prantos e voei pela porta dos fundos. Eu só corri, sem olhar para trás. Agora, eu tô em algum lugar, mudando de cidade a cada poucas semanas, sem ficar muito tempo parado. Às vezes, quando eu me olho no espelho, meu reflexo parece demorar um segundo a mais para me imitar. Eu sinto o esquecimento me puxando pelas beiradas, como uma maré invisível tentando me levar. Eles não vão me encontrar, minha família. Mas eu não sei se eu consigo fugir do que mora debaixo daquela casa. Eu descobri o segredo deles, mas perdi tudo. E agora, a minha própria existência está se desfazendo, pouco a pouco. Então, eu te pergunto, o que você faria no meu lugar? Continuaria fugindo, esperando o inevitável, ou voltaria para quebrar essa maldição, mesmo que isso custasse tudo o que você é? Deixa seu comentário aí embaixo e se inscreve porque essa história talvez ainda não tenha acabado.